A situação está cada vez mais preocupante, a China está entrando numa crise imobiliária, os Estados Unidos com uma dívida trilionária, isso pode desencadear um crash global em todas as economias do planeta, você vai entender o porquê, e ao mesmo tempo que isso é uma péssima notícia para os seus investimentos, nós temos oportunidades surgindo e é disso que vamos falar agora e você vai entender todo esse contexto. Para a gente não perder tempo, vamos começar aqui falando sobre a crise imobiliária na China. Nós temos a Evergrande aqui, uma das maiores empresas responsáveis pelo ramo imobiliário na China, e responsável por grande parte do PIB, na verdade, uma porcentagem muito relevante no PIB da China. Então essa empresa tem uma importância absurda e nós estamos tendo ela, pelo menos nesse dia 28 de agosto, uma queda de 78% em um dia. E se você for pegar um panorama geral das ações da Evergrande, você vai ver uma queda de 98%, que é muita coisa para uma empresa responsável por tanta coisa no país como a China. E depois a gente vai pegar e entender qual que é o impacto disso no resto do planeta, nas economias e como isso vai chegar até o seu bolso, tá? Seguindo, vamos falar sobre a dívida trilionária dos Estados Unidos e olha só que curioso, né? Nós temos aqui o débito, na verdade, a dívida total dos Estados Unidos em 2022 batendo 30 trilhões de dólares, o que é muita coisa e você pode ver pelo histórico aqui no gráfico que desde 1942 estava bem controlada a dívida dos Estados Unidos. E a partir de 1982 a situação só piorou. Depois de 2002, nem se fala. 2020 para frente, bom, o negócio já ficou exponencial. Isso é muito preocupante. Nós temos uma dívida enorme nos Estados Unidos e, novamente, isso vai impactar as economias globais até chegar ao seu bolso. Vamos falar sobre isso também. Agora, aqui você percebe que fudeu tudo e não é brincadeira. Esse outro gráfico ele vai mostrar a relação da dívida dos Estados Unidos em relação à capacidade dos Estados Unidos pagar essa dívida. Então, vamos lá. Eu devo tanto, mas ao mesmo tempo eu produzo tanto. Será que o tanto que eu produzo é o suficiente para eu pagar minha dívida? Esse gráfico mostra que não. Esse gráfico mostra que a dívida dos Estados Unidos é praticamente o dobro da sua capacidade de produção. Então, se você fizer matemática, é insustentável. Isso aqui vai acabar causando um crash global. Ou pelo menos o governo dos Estados Unidos está completamente enrascado. Estão com uma inflação imensa. Eles precisam dar uma freada nessa inflação e ao mesmo tempo que eles precisam tomar cuidado com várias outras coisas acontecendo, como uma crise bancária, que a gente já está falando sobre isso já faz um tempo, isso pode piorar cada vez mais e de acordo com as decisões do Banco Central, se eles vão aumentar ou não os juros, isso vai impactar diretamente nessa crise bancária. Então eles não podem chegar e pegar e aumentar os juros o máximo possível. Isso vai causar uma fuga de capital para títulos de renda fixa, isso vai causar um crash maior ainda no setor bancário dos Estados Unidos. Então tudo isso é muito sensível, os Estados Unidos estão completamente ferrados. E isso só vai comendo e acabando com a moeda deles. Você sabe que a moeda fiduciária, a maioria das moedas fiduciárias estão condenadas a partir do momento que a impressão de dinheiro fica sem sentido e já perdeu o controle faz tempo. Tá, Douglas, mas me fala onde isso vai entrar, vai impactar o meu bolso, meu investimento, o que eu tenho que fazer agora? Eu tô completamente perdido. Se você tá perdido, calma, você faz o seguinte, na dúvida, você se inscreve nesse canal, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante para eu saber se você tá gostando ou não do conteúdo, mas recapitulando aqui para você, o que é que está acontecendo? Temos uma crise imobiliária na China, com uma das maiores empresas praticamente quebrando. Nós temos depois uma dívida trilionária dos Estados Unidos, e para confirmar e piorar a situação, nós temos uma capacidade de produção para os Estados Unidos pagar a dívida, quitar essa dívida praticamente insustentável e só piora, como você pode ver os gráficos, só sobe a situação. Não tem previsão para melhor aqui, tá? A previsão literalmente é o quanto que os Estados Unidos vão conseguir segurar a barra em cima dessa treta toda e até quando eles vão conseguir segurar. O fato é, vai chegar uma hora que esse negócio não vai aguentar e aquela expressão que muita gente fala sobre o mercado financeiro, né, de estourar a bolha, esse momento vai chegar uma hora ou outra. Novamente, tudo isso aqui são fatos isolados. Vamos pegar agora esses fatos isolados e vamos juntar eles numa bolada só. Como que isso tudo se conecta e como isso vai contribuir para um crash global? Primeiro, o impacto da crise imobiliária na China vai afetar diretamente as commodities. Como a Evergrande é uma empresa que é responsável por uma parte imensa da produção na verdade, construção de casas, apartamentos, você vai ter o que acontecendo? Você vai ter uma empresa que precisa de muitos materiais, commodities, para fazer a construção, não precisando mais disso porque não tem capacidade de construir.
Isso vai afetar diretamente a demanda das commodities, provavelmente vai dar uma mexida no preço global, certo? Depois nós temos a dívida trilionária dos Estados Unidos, que provavelmente com essa dívida trilionária isso vai desfavorecer o próprio dólar, vai fazer ele perder valor conforme a inflação vai aumentando, com a dívida, com a impressão de dinheiro desenfreada, só contribui para o dólar perder a soberania dele. Isso vai causar o quê? Uma dúvida dos investidores se o meu dinheiro tem que ficar nos Estados Unidos mesmo. Então, qualquer ativo que tenha lá, as pessoas podem pensar 2, 3 vezes antes de deixar o dinheiro parado lá nos seus investimentos. Conforme esse papo de crise, de crash, de dívida, de inflação começa a ficar mais comum, as pessoas vão tirar seus investimentos como uma forma de proteção. Isso resultaria numa fuga de capital. As pessoas literalmente tirariam todos os seus investimentos nos Estados Unidos para ficar protegidos. Então vamos ir mais a fundo, vamos ligar os pontos até chegar no caos global. Nós temos o impacto da crise imobiliária na China, vai causar uma instabilidade no setor de commodities em materiais de construção. Materiais de construção ali, pelo menos os insumos produtivos vão ficar com uma estabilidade em relação ao preço global. Show, já estamos mexendo com a economia global aqui, tá? Até porque várias outras empresas dependem dessas commodities também para produzir, para fazer a venda. Nós temos a dívida trilionária dos Estados Unidos afetando principalmente fuga de capital dos Estados Unidos. E vamos lá, Estados Unidos é a maior referência que nós temos de economia no planeta. E a maioria das pessoas investe no dólar. Quando o dólar começa a perder valor, e nós temos uma dívida colocando uma fuga de capital no mercado americano, automaticamente você vai mexer com outros bancos que investem lá, com outras empresas que também investem. Então, investidores normais vai afetar novamente o planeta inteiro. E o que causaria o caos global? Um choque econômico e um impacto em cadeia disso, além da baixa demanda e confiança dos investidores. Vamos entender melhor isso aqui. E como tudo vai se conectar, que nós temos a China com problema imobiliário pode se estender para o setor de commodities, automaticamente vai afetar várias empresas. Isso por si só já causa um pensamento, uma psicologia negativa nos mercados, e você sabe como a emoção afeta o mercado de ações, qualquer mercado financeiro. O investidor é muito sensível a essas notícias. Agora, além disso, nós temos um choque econômico acontecendo na parte da dívida dos Estados Unidos, até porque muitos investidores, muitos bancos e instituições se expõem ao dólar e investimentos nos Estados Unidos. Se você coloca isso em dúvida também, você vai ter esses bancos performando pior. Se você juntar tudo num pacote só, você vai ver que vários setores, pontos em toda a economia do planeta praticamente vão ser afetados. E se você colocar isso como uma psicologia negativa para qualquer pessoa, para qualquer mercado financeiro, consequentemente os investidores, isso só pode resultar em uma coisa, uma fuga de capital global, um caos global. Basta só uma economia começar a dar sinais de caos, como a Evergrande, que pode ser só o começo, pode se estender para os Estados Unidos, mas aqui vai um detalhe muito importante. Ao mesmo tempo que nós temos uma crise, nós temos oportunidade. Sempre. Nunca veja as coisas, pelo menos quando a gente fala de economia, finanças, nunca veja só uma coisa pelo lado negativo, veja o lado da oportunidade também. Sempre a gente vai ter alguma coisa surgindo que você pode ganhar dinheiro com isso. E, na verdade, são nas crises e nos crashes que as maiores oportunidades acontecem. Para quem manja um pouco de análise gráfica, sabe a importância disso. Se você não sabe a importância, você precisa aprender análise gráfica para você fazer seus investimentos. E esse canal é perfeito para isso. Então você se inscreve aí e não esquece de deixar o like, que eu preciso saber se você está curtindo ou não o conteúdo. Agora, qual que seria a solução para essa história toda? Nós temos duas excelentes opções que você já deve ter escutado, mas que a gente precisa dar uma ênfase. Que primeiro é o Bitcoin e segundo é o ouro. Mas Douglas, por que o Bitcoin está nessa jogada? Porque o ouro, nós sabemos que realmente ele é escasso, ele tem uma certa importância e está em uma tendência crescente. Agora o Bitcoin está corrigindo, por que a gente coloca o Bitcoin nessa história? Porque a tendência é o Bitcoin se tornar o ouro daqui para frente. O Bitcoin, ao contrário do ouro, tem algumas limitações que favorecem que ele seja mais escasso que o ouro. Isso é extremamente importante, ainda mais com a demanda crescente que nós estamos vendo do Bitcoin conforme os tempos passam, tá? Então, se você for analisar qualquer gráfico do Bitcoin, a gente vai chegar a isso, você vai entender a importância que você tem de encontrar momentos críticos do mercado e usar isso com responsabilidade e conhecimento para você fazer dinheiro. E vamos lá. Por que eu tenho escrito aqui ciclo de alta? O Bitcoin ele passa por ciclos. Todo mercado financeiro ele tem ciclos. Ciclos de alta, ciclos de baixa. Tem períodos, vamos supor que 2 anos do mercado financeiro
pelo menos da Bolsa Americana, o mercado está em alta. Agora, chega a um certo ponto, o mercado começa a fazer uma tendência corretiva. Ele começa a cair, fazendo uma correção. E aqui são 2 anos subindo e ele passa 3 anos caindo. Então aqui você tem 2 anos com o mercado subindo e aqui você tem 3 anos com o mercado caindo. Isso são ciclos. Quando você identifica isso em cima da estatística, no histórico do preço do mercado, você começa a pegar e usar isso a seu favor. E o Bitcoin ele já está em uma tendência que está favorecendo a gente ter um ciclo de alta em 2024 por diversos motivos que eu não vou entrar, diversos motivos que eu não vou acabar entrando aqui nesse vídeo porque senão vai ficar muito extenso, mas se inscrever nesse canal você não vai ficar sem informação. Então isso pode entregar para a gente bons retornos e ao mesmo tempo que a gente pode ver todo esse crash, caos global. Eu não sei, misturou tudo. O caos global. Vai acabar o planeta, tá? Nesse fim do mundo, o Bitcoin e o ouro podem sair vitoriosos nessa história. Então, ao mesmo tempo que quando a gente tem qualquer pancada no mercado, o ouro e o Bitcoin, eles tendem a ser um pouco sensíveis em cima da hora. Então você pode ver o Bitcoin dando uma queda conforme o mercado global vai tendo crash e o ouro subindo de imediato. O ouro é menos sensível, o Bitcoin é muito mais por ser um mercado novo recente. Então você pode ver que no primeiro contato uma queda pode ser uma excelente oportunidade, ainda mais se você casar isso com um ciclo de alta. Para te dar uma palhinha, vamos para o gráfico. Aqui nós estamos no gráfico do Bitcoin, no gráfico semanal, então cada vela que você está vendo, tá? Cada risquinho vermelho e verde representa uma semana de variação do preço do Bitcoin. E traçando uma linha de tendência, que essa linha é gigante, que vem de fora a fora, vamos ter uma referência de um suporte para o mercado. O que é um suporte? Caso o mercado caia, ele tem que parar em algumas regiões. E usando a análise gráfica, a gente consegue identificar quais são os pontos mais fortes, os candidatos a suporte que o mercado pode cair e se segurar para fazer o quê? Para voltar a subir. E quando a gente compra, faz um excelente investimento, seja um trade, uma compra mesmo no mercado spot, nesses pontos de suporte você vai acabar fazendo a melhor compra da história do mercado. Isso é possível graças à análise gráfica, então você tem que aprender esse troço, tá? Então se inscreve nesse canal para você não perder. Agora é o seguinte, como nós estamos tendo uma tendência de alta no Bitcoin e recentemente ele rompeu outra linha de tendência que clara, a partir do momento que ele fez esse rompimento aqui, ele entrou em uma tendência corretiva. Ele estava em tendência de alta, entrou para uma tendência corretiva. Quando ele faz essa correção, ele tem que buscar outra base de suporte. E qual que é o próximo candidato? Vai ser justamente essa segunda linha de tendência que você está enxergando comigo. Então aqui nós temos um suporte que o mercado pode buscar que casa perfeitamente com este fundo anterior aqui que a gente está vendo, mais ou menos ali nos 20 mil dólares. Então, caso o mercado tenha uma precificação mais para baixo, algum medo, algum susto acontecendo, você pode esperar que o mercado tenha uma nova oportunidade, dê uma nova oportunidade para se preparar para 2024, que teremos um ciclo de alta. Então, vamos lá. Nós queremos fazer uma excelente compra no mercado de criptomoedas. Podemos ter uma queda muito forte. Isso aqui não seria uma queda muito forte. Uma queda muito forte seria isso aqui que você viu, mas como nós estamos entrando numa nova etapa do ciclo, na minha opinião, que vamos ter mais alta, vamos esperar também correções no meio do caminho. Essas correções se refletem como oportunidades. Então, a partir do momento que o preço começa a se aproximar dessa base, você identificando outros sinais, como o RSI, como outros indicadores, isso pode confluir para você fazer uma excelente compra ou investimento nessas regiões. Então, fazendo uma análise minuciosa, pegando todos esses fatores globais que nós estamos falando, junto com o mercado e o ciclo do Bitcoin, podemos ver uma oportunidade aparecendo. Lembrando, a notícia bate, o mercado de criptomoedas tende a dar uma queda forte, um susto. Depois o mercado sai dessa parte inconsciente, entra já na parte racional e tudo volta ao normal e aqui a gente ganha dinheiro. Essa é a psicologia correta. Só que eu quero te alertar em uma coisa, tá? Nós falamos de crash global, essa crise, mas isso, cara, não tem hora marcada. Pode chegar a qualquer momento, essa dívida dos Estados Unidos que a gente falou, pode se estender por muito tempo ainda, assim como já está se estendendo desde 2002, o negócio vem crescendo pra caramba e está se segurando. Vai depender completamente da responsabilidade que o mercado, na verdade o Banco Central dos Estados Unidos vai ter de segurar isso aí, de aguentar o tranco, ainda mais com essa informação aqui que não tá legal, não é sustentável essa crise, essa dívida, e a tendência é só piorar. Então, como nós não temos hora marcada,
você tem que ficar esperto nos sinais, por isso acompanhar esse canal é extremamente importante. Me acompanhar no Instagram se você não me acompanha, @DougTadeu aqui em cima, tá o meu arroba pra você não perder nenhum conteúdo de última hora lá, tem muita coisa importante que eu posto também. Mas muito obrigado por ficar comigo até aqui, tamo junto, um abração.